doutores e colegas de classe. Mestre de doutores Armando Belato Pereira, Hugo Rodrigues Vieira, Luiz Carlos Guedes, Sidney Virgínio da Silva, Simone de Paula Teodoro Moreira e Wanderson Gomes de Souza. O nosso projeto interdisciplinar do curso de Engenharia Civil tem como tema Engenharia de Estruturas, sob a orientação e supervisão do professor Armando Belato Pereira e os acadêmicos Carlos Alexandre Moreira Silva, eu, Eduardo Casandre, Paulo Roberto Costa Carvalho, Ronaldo José Esteves e Rodrigo Reis Avarenga. Resumo. Este projeto apresenta um estudo referente à aplicação das disciplinas estudadas no primeiro período do curso de Engenharia Civil, relacionadas à área de atuação da engenharia de estruturas sobre o tema proposto. Este trabalho pretende apresentar as estruturas que envolvem uma construção, assim como a sua relação como as disciplinas de introdução à engenharia civil, fundamentos de programação de computadores, química, geometria analítica, administração e matemática. O estudo abordado tem como princípio fazer uma breve introdução sobre as disciplinas e sua importância tanto para o aluno quanto para a vida profissional. Introdução. A engenharia de estruturas não é um ramo apenas da engenharia civil. Se aplica em qualquer outra engenharia que utilize cálculo estrutural, seja de estruturas estáticas ou dinâmicas, estruturas dedicando primariamente ao projeto e cálculo de estruturas. As estruturas são sistemas físicos constituídos de elementos interligados capazes de receber e transmitir esforços. A engenharia de estrutura trata do planejamento, projeto, construção e manutenção de sistemas estruturais para transporte, moradia, trabalho e lazer. Para se criar estruturas, são necessárias a aplicação da matemática, física, geometria e outras matérias, que dão suporte para os cálculos e sua possível execução, garantindo as estruturas não entrem em colapso. Utilizamos como estudo de caso a aplicação das disciplinas do primeiro período na vida profissional do engenheiro civil, área de atuação e estruturas, e a importância que as mesmas têm na prática profissional. Agora vamos falar um pouquinho da aplicação da disciplina Introdução à Engenharia Civil na área de engenharia de estruturas. Vou fazer uma breve apresentação aqui da Introdução à Engenharia Civil. Desde o início da existência humana, conhecimentos e habilidades de engenharia têm sido necessários para a evolução do padrão de vida. A partir do momento em que tribos deixaram de ser nômades, surgiram assentamentos que necessitavam de estruturas necessárias para o abrigo e proteção que, ao longo do tempo, cresceram em complexidade ao decorrer dos séculos, e grande demanda de estruturas cada vez maiores e mais eficientes impulsionava o surgimento de novas técnicas e a formação de profissionais, habilidades para assumir tal responsabilidade. Entretanto, a profissão de engenheiro civil só foi reconhecida oficialmente a partir da Revolução Industrial. Nós temos a figura 1, que retrata a construção e a importância da Idade Média e a Era Moderna. A 2 já fala um pouco da Era Moderna, né? Tem a Torre Eiffel, né? E agora nós vamos falar um pouquinho da atuação dela, né? Na engenharia de estruturas
civil. A disciplina de produção de engenharia fornece ao futuro engenheiro conceitos preliminares das suas responsabilidades, legislações, atribuições e uma visão geral do que é a engenharia e onde foi iniciado. Sendo assim, esse conhecimento permite que o profissional tenha embasamento para a sua vida profissional. Dentre os conceitos adquiridos na matéria em questão, podemos citar as áreas de atuação do engenheiro civil. Segundo o guia de estudo, são as seguintes áreas: estruturas, transportes, geotécnica, hidráulica, saneamento e construção civil. Nosso foco de pesquisa é engenharia de estruturas, que, segundo o guia de estudos, não é ramo apenas da engenharia civil, mas também da engenharia mecânica, naval, aeronáutica ou qualquer outra engenharia que utilize o cálculo estrutural, seja de estruturas estáticas ou dinâmicas. É o ramo de engenharia que estuda as estruturas e seu comportamento, com o interesse de projetar estruturas econômicas, seguras e ambientalmente corretas a diversos empreendimentos. A engenharia estrutural tem o objetivo de dimensionar as estruturas necessárias às construções humanas de forma a conseguir prever as cargas e ações às quais ela suportará e também prever qual será a sua capacidade máxima de suporte antes do colapso. Abaixo nós vamos ver as figuras, A figura 3 retrata um edifício que visivelmente está em estrutura com os conceitos da engenharia de estruturas, a construção civil e o grande campo de atuação do engenheiro. Já na figura 4, retrata a construção de uma ponte, que teve projeto e execução dimensionados por um engenheiro de estruturas. A figura 5 retrata a área de atuação da engenharia de transporte, sendo uma área de grande importância para o desenvolvimento do país. A figura 6 retrata a área de atuação da engenharia hidráulica, que ocupa do fluxo e transporte de fluidos, relacionado com recursos hídricos em geral. A figura 7 retrata a área de atuação da engenharia geotécnica. Se relaciona com a engenharia de por utilizar cálculos relativos aos outros solos e rochas. Já na 8ª figura, ela está retratando a área de atuação saneamento, que cuida do sistema de saneamento geral. Todas essas áreas relacionadas necessitam de cálculo de estruturas, o que permite analisar que a engenharia de estruturas está presente nas construções de diversas outras áreas, sendo de vital importância para a estabilidade de um sistema estrutural. Agora vamos abordar um pouquinho sobre a aplicação da disciplina, Fundamentos da Programação de Computação na área de engenharia de estruturas. Vamos fazer uma introdução sobre Fundamentos da Programação de Computadores, que, segundo o site de pesquisa e o Wikipedia, a programação de computadores é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. O programa é escrito em uma linguagem de programação, embora seja possível, com alguma dificuldade, escrevê-lo diretamente em linguagem de máquina. Diferentes partes de um programa podem ser escritas em diferentes linguagens. Diferentes linguagens de programação funcionam de diferentes modos. Por esse motivo, os programados dispõem de criar programas muito diferentes para diferentes linguagens, muitos embora, teoricamente, a maioria das linguagens possa ser usada para criar qualquer programa. Tendo o avanço da tecnologia, o mercado exige que os profissionais saibam trabalhar com ferramentas de software que facilitam o processo de dados. Portanto, a programação é uma disciplina que proporciona ao engenheiro o conhecimento para criar um programa e manipulá-lo corretamente ao seu favor. Já na engenharia civil, existem programas que auxiliam os profissionais na elaboração dos desenhos técnicos, como, por exemplo, o AutoCAD, que, segundo o site de pesquisa, é um software do tipo CAD.
recente vários recursos para visualização em diversos formatos. Também é amplamente usado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica e em vários outros ramos da indústria. Nós temos aí na figura 9, né, mostrando um gráfico de AutoCAD, mostrando os eixos, né? E na 10, com a geração das linhas paralelas. Agora vamos entrar um pouquinho abordar a engenharia de estruturas em cima da disciplina, né? Fundamentos de programação de computadores. A programação de computadores está presente dentro da engenharia de estruturas, com seu software que auxilia o engenheiro na representação de peças gráficas de cálculos diversos e trazem agilidade na elaboração de projetos. Existem diversos softwares com finalidades de cálculo estruturais assistidos por computadores. Tratamos de mencionar o CIPCAD, que segundo a empresa Multiplus, que comercializa o programa, é software poderoso para o cálculo, dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado e estruturas mistas, concreto e aço. Segundo a empresa, a Multiplus, o software é muito fácil de aprender e rápido de utilizar, uma característica muito apreciada pelos usuários. E a sua entrada gráfica trabalha em um ambiente CAD próprio, sem a necessidade de outro software CAD, porém permite uma complexa integração com outro software CAD, arquivos DWG ou DXF, para importar projetos arquitetônicos ou exportar pranchas com formas e armaduras para software, com edição de desenhos CIPCAD. Possui um recurso exclusivo para lançamento automático da estrutura a partir da planta da arquitetura feita no CAD, através de layers. São reconhecidos a alocação dos lajes, as vigas de contorno e respectivos lajes e as aberturas existentes no projeto. CIPCAD permite trabalhar com ampla gama de elementos estruturais, verificando as estruturas em diversas situações, fornecendo ao engenheiro uma solução completa sem a necessidade de calcular manualmente situações, como reservatórios, estruturas mistas, alvenaria, estrutural, consolos e outros. Devido a estes e muitos outros recursos, o CIPCAD é considerado a melhor opção para a elaboração de projetos estruturais, além de ser o software mais utilizado pelos engenheiros brasileiros. Segundo o site do software CIPCAD, realiza o dimensionamento de acordo com as seguintes normas. Então, o programa ele mesmo já tem lá dentro os parâmetros dele, né? Que trabalha com a NBR, a norma brasileira, né? 6118, que é concreto armado, de fundações a 6122, de carregamentos a 6120, esforço de ventos 6123, barras 7480 e ações e combinações 8681. Temos aí na figura 11, né, um desenho de uma estrutura, com auxílio do software CIPCAD, né? Ele projetou, fez os esforços, todos aí seguindo as normas, então, conseguimos visualizar. Agora vamos entrar um pouco na parte de química, né? Então, engenharia de estruturas relacionada à química. Vou fazer uma breve introdução da química, né? Segundo o site de pesquisa, a química é uma ciência que estuda as modificações e características dos elementos que encontramos na natureza. Essa importante ciência, através de técnicas específicas, desenvolve formas de sintetizar e purificar elementos químicos. Muitas substâncias químicas são criadas a partir da união de determinados elementos naturais. A química está presente em todos os lugares, em todas as coisas que podemos. Tudo no nosso planeta é formado por partículas, substâncias e elementos
elementos químicos. O átomo, por exemplo, a menor parte da matéria, está presente em tudo. A indústria química trabalha no sentido de colocar os conhecimentos em procedimentos para a elaboração de produtos, alimentos e materiais de uso diversos. Desde os primórdios da história, o homem vem acumulando conhecimento de química. Na idade dos metais, por exemplo, o homem pré-histórico utilizou conhecimentos básicos para poder produzir metais. Sem o conhecimento de determinados minérios e suas características principais, isso se tornaria impossível. Os egípcios, por exemplo, utilizaram conhecimentos de distelação e fermentação para produzir algumas bebidas, como a cerveja. Então, agora vamos entrar nela na nossa área que nós estamos estudando, né, que seria a parte de engenharia de estruturas. Né? A química está presente dentro da engenharia de estruturas devido ao emprego de diversos materiais e substâncias, como, por exemplo, o cimento, o aditivo e outros. Tratamos de dimensionar o cimento, segundo o site da cimenteira Itambé, ao imaginar a mistura água e cimento. Logo, se imagine que esta pasta endurecerá em poucas horas. Vai ter um nome composto, né? Daí, segundo o Revelli, em termos gerais, pega refere-se a mudanças de estado fluido para um estado rígido. Endurecimento refere-se ao aumento de resistência de uma pasta de um cimento após a pega. A presença de água, os silicatos e os aluminatos apresentados na tabela acima formam produtos de hidratação, que com o transcorrer do tempo dão origem a uma massa firme e resistente. A hidratação dos aluminatos, na presença do gesso adicionado à fabricação do cimento, resulta na formação de retringitas, que assumem formas de agulhas e começam minutos após o início da hidratação, sendo essa responsável pelo fenômeno do pega. Então a gente vê que cada cimento tem ele age de um tipo, né? Tem cimento CP3, o início de pega dele é um pouco mais demorado que o CP5, né? E a hidratação dos silicatos se dá algumas horas após o início da hidratação do cimento. Né? Então, nós podemos usar o conceito aqui do IT5, né? As fases dos silicatos e dos aluminatos hidratados começam a criar algumas ligações interparticulares que resultam no endurecimento progressivo da pasta. Após algumas horas ocorre a redução da velocidade da reação. Isso deve ser o fator alguns grãos de cimento que não reagiram estarem cobertos com uma camada de hidratos, que se torna cada vez mais espessa com o passar do tempo. Camada desta que as dificuldades moléculas de água chegarem às partes não hidratadas. O produto resultante é pouco solúvel na água, não agressiva, como se confirma pela estabilidade da pasta de cimento hidratada em contato com a água. Desta forma, pode-se verificar que o tempo de início de pega, quando se inicia o endurecimento, deve ser visto e respeitado com muito rigor. A partir deste momento, tanto as agulhas formadas na reação com os aluminados, como os cristais gerados na reação com os silicatos, serão prejudicados se o concreto for manusado após seu tempo. Outro detalhe importante é a hidratação do cimento. Particularmente em concretos de alta resistência com grandes consumos, os aditivos superficientes em relação à água do cimento bem baixos faz com que a qualidade da água do traço seja pequena, muitas vezes já na quantidade mínima apenas para a hidratação, uma vez que a trabalhabilidade está garantida pelo aditivo. Neste caso, o cuidado a ser tomado é a cura seja prolongada e evite a perda rápida da água, que aqui é justamente a água hidratada. Desta forma, não se corre o risco de ter partes de cimento apenas como material inerte, embora a não aparecimento de fissura esteja garantido pela alta resistência já nas primeiras idades. Então a gente vê com os aditivos, né, que a gente pode trabalhar com concreto
E o grande problema do concreto hoje é a água, né? Quanto mais água você tem, a probabilidade de resistência dele vai baixando. Então, os aditivos, né, eles trabalham nessa linha, né? Você usa eles para tirar a água e ele fica um concreto fluido, né? Fica fácil de manusear, para encher estruturas, né? Então, você tem vários tipos, tem uns que retardam, ou pega, ou acelera. Então, para o engenheiro, né? Nossa, uma mão à obra. Abaixo a gente está vendo a figura do cimento, né? Em microscópio, como é que seria, né? As agulhas dele, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a geometria analítica, né? Segundo o guia de estudos, a disciplina de geometria analítica tem como personagem fundamental os vetores, cujo papel é de extremamente importância não apenas no ensino da matemática, como também na aplicação em outras áreas. Muitas grandezas físicas, como velocidade, força, deslocamento, impulsos, para serem completamente identificadas, precisam, além de magnitude da direção e do sentido. Essas grandezas são chamadas grandezas vetoriais, ou simplesmente vetores. A geometria analítica se aplica às estruturas, pois envolve direção e sentido, quais foram projetadas. Ao estudar os vetores, é possível representar de forma exata a grandeza que compõe uma estrutura. Agora a gente vai entrar um pouco na geometria analítica na área de engenharia de estruturas. Segundo o site de pesquisa, né, mencionado no nosso trabalho, a geometria analítica trata desde a sua origem das relações entre as equações álgebricas e os objetos geométricos, buscando a simplificação técnica dos problemas geométricos e a interpretação geométrica dos resultados obtidos nos cálculos algébricos. A ideia de vetores foi desenvolvida com o propósito de utilização na física clássica e também na engenharia civil. O conceito de vetores será aplicado em todos os casos que envolvam módulo, direção e sentido, ou seja, grandezas vetoriais, especialmente com o uso de vetores, tais informações estarão completas. Os vetores possuem a função de representar as grandezas vetoriais, como as forças, velocidades e outros. Possuem uma representação gráfica de flecha, que representa no espaço, em certa escala, representada uma direção, um módulo e um sentido. Para o engenheiro, o conhecimento das grandezas vetoriais é primordial. Os vetores integram praticamente todos os assuntos voltados para a engenharia civil, como os guindastes, pontes, elevadores, automóveis, dimensionamento de vigas, de treviça, onde estão envolvidos conceitos de força e carregamentos, reações de apoios. São muito requisitados, servem de auxílio para calcular o diâmetro de uma barra de ferro ou uma viga que estará sujeita a uma força, ou mesmo em uma coluna. É preciso calcular a tração que essa irá receber para o suporte de um prédio, por exemplo. Para o cálculo da tração de uma treliça, coluna, vigas, cabos, entre outros, é preciso saber o valor de força aplicável, ou seja, a necessidade de saber o valor desse vetor, para assim poder criar formas sustentáveis para determinar a construção. Então, abaixo agora a gente vai analisar algumas figuras, né? A figura 13 retrata uma ponte. Você pode ver que é uma ponte em arco, né? Então, tem as forças delas calculadas para trabalhar em arco. Já na figura 14, um modelo esquemático de uma ponte com estrutura em forma de arco. Também ele chegou a essa conclusão para usar pela distância, pelo comprimento, achou a melhor forma de fazer esse arco que dá outro tipo de apoio à tração. E na figura 15 tem um modelo esquemático de uma ponte em arco. A gente vê, né, os eixos, né, as cargas atribuídas em cada ponto. Né? Onde depois abaixo a gente tem os cálculos dos pontos, né, como é que é a circunferência. Temos o YB do ponto B, são os vetores, né? Por causa da simetria da ponte, as duas pilastras do lado esquerdo terão o mesmo tamanho de suas correspondentes no lado direito. Assim, as pilastras
são tais que duas têm aproximadamente 2,33 metros e duas têm 3,60 metros. E a central, como já sabíamos, tem 4 metros. Conclusão. Neste estudo foi possível concluir que a circunferência pode ser definida como o conjunto de todos os pontos de um plano equidistante, de ponto fixo, desde o mesmo plano, que é denominado do centro da circunferência. Agora essa foi a minha parte da apresentação. Logo a seguir, que serão os nossos colegas que irão apresentar. Boa noite, sou Ronaldo José Esteves e vou dar continuidade ao trabalho que o Eduardo Cassano começou. Aplicações da disciplina de administração na área da engenharia de estrutura. Administração. Segundo fontes, administração é uma ciência social aplicada responsável pelo planejamento, organização, direção e controle dos recursos humanos, financeiros, materiais, entre outros. De uma organização, Kel Heim, autor de diversos livros sobre o assunto, refere-se à tarefa administrativa como atividade responsável pela determinação de políticas gerais com vistas ao estabelecimento de projetos, a fim de que o objetivo seja alcançado. De acordo com Intalberg, para a administração oriunda do latim, onde a direção, a tendência para a referência ao autor através da sua visão pós-moderna. Administração significa criar condições e ideias, solidariedade, para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valores e riquezas de modo eficiente e eficaz. A aplicação da disciplina de administração em engenharia de estrutura. Hoje, os engenheiros precisam entender o funcionamento do sistema dinâmico e complexo, que caracteriza uma empresa moderna, versando trabalhos que envolvem questões legais, financeiras e econômicas, relacionados ao gerenciamento das pessoas envolvidas nos processos. Os objetivos da disciplina de administração em engenharia é desenvolver a capacidade do aluno de entender o que é administração, a importância para a sua carreira de engenheiro, compreender os fenômenos relacionados a informações do processo da construção, da teoria, da administração e o desenvolvimento do conhecimento administrativo. Uma empresa também, trazendo as funções administrativas clássicas, planejar, organizar, dirigir e controlar e destacar as características pessoais do administrador, noções de suprimento e contabilidade, oferecer condições de investimento, investigar o fator humano nas organizações, estilo de liderança, teorias comportamentais, aplicações, administração, conhecer as funções empresariais, dando condições de saber o que é o marketing, produção, finanças, recursos humanos, dar condição ao engenheiro de conhecer o processo de criação e administração de uma empresa, também legislação profissional, estrutura do capital das empresas. A figura 16 aqui das variadas áreas da engenharia pode atuar.
projeto, execução, casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, portos, canais de barragem, gerenciamento, obras e engenharia civil. Esse é um projeto. Vou para a próxima página. Um resumo breve sobre a importância da administração na área da engenharia. Todos nós sabemos que o engenheiro deve saber administrar um canteiro de obras, né? Com recursos, ver seus funcionários que estão trabalhando, as pessoas que ele colocou na obra. Isso é uma matéria também de administração do engenheiro. Cabe ao engenheiro se colocar como o mentor deles lá. E tem mais administração no seu escritório, que ele vai usar na casa, no projeto que ele vai fazer, com os funcionários que ele vai ter no escritório. Isso tudo encaixa na parte de administração, na parte da engenharia. E é isso que a gente está passando aqui no trabalho de hoje. Boa noite, professores, colegas de grupo. Então, como foi mencionado anteriormente pelos colegas, sobre a aplicação das disciplinas, né, estudadas no primeiro período, com relação à engenharia de estruturas. Vamos falar um pouquinho da matemática, né? Segundo fonte da internet, a matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Desde a antiguidade, o homem utilizava a matemática para facilitar e organizar a sociedade. A matemática foi usada pelos egípcios nas construções de pirâmides, diques, canais de irrigação e estudos de astronomia. Os gregos antigos também desenvolveram vários conceitos matemáticos. Atualmente, essa ciência está presente em várias áreas da sociedade, como, por exemplo, arquitetura, informática, medicina, física, química e a engenharia. Podemos dizer que em tudo que olhamos existe a matemática. As principais áreas da matemática são aritmética, álgebra, geometria, geometria analítica, porcentagem, trigonometria, estatística e educação matemática. Abaixo foi relacionado o abaco, considerado um dos principais sistemas de cálculos. Antigamente, esse foi considerado um dos primeiros sistemas de cálculo, né? Antigamente também tem a das pedrinhas, né? Dizem que começou os cálculos matemáticos através das pedras, né? Dos carneirinhos e tal, né? Então, mas vamos agora à aplicação da disciplina matemática em engenharia de estruturas. A matemática é imprescindível à formação dos engenheiros. Seja qual for o ramo da engenharia, seja civil, elétrica, produção, etc., na engenharia de estruturas podemos identificar muitos conceitos matemáticos ao observar uma construção. Esta ocupa uma área calculada, tem uma altura determinada, dispõe de estruturas e formas concebidas através de cálculos como volumes e outras formas matemáticas. Dentro da engenharia, especificamente dentro da área de estruturas, o engenheiro precisa dimensionar estruturas. O que vem a ser estruturas para a gente? Ao depararmos com qualquer objeto, seja, vamos dizer, uma árvore, a gente encontra através do seu caule, né, a sua estrutura, através dos seus galhos também, os componentes da estrutura, e suas raízes como se fosse a fundação. Então, praticamente, o homem visualiza as estruturas encontradas na natureza. Por exemplo, também, para se construir avião, muitas vezes foi utilizado esses conceitos encontrados na natureza. Por exemplo, a estrutura da colmeia de uma abelha. Os engenheiros, através da colmeia de uma abelha, que é perfeito a construção da casa da abelha, foi desenvolvido alguns aviões. Então, a estrutura é muito importante para a criação. Cuidamos de representar uma aplicação matemática na elaboração de um projeto, de uma escada. A figura 18 representa graficamente os desenhos do caso de estudo. A aplicação matemática, seja uma escada para vencer uma altura de 2,89, tendo os degraus com um espelho de 17 cm de altura e piso de 29 cm. O piso seria o quê? Seria a parte que a gente pisa, né? Então ela tem 29 cm de largura, vamos dizer assim. Quantos degraus essa escada teria? Essa seria a pergunta. Através da matemática a gente pode determinar isso. Qual o seu comprimento também.
Na solução matemática, deve-se dividir a altura, né, que é o pé direito do ambiente. Vamos pegar uma construção. Se você quer calcular a altura de degraus que essa vai ter, a gente tem que dividir essa altura pela quantidade de degraus, que seriam os espelhos, né? Que são espelhos, 17 centímetros, resultante em 17 espelhos, para vencer a altura do vão. Ainda para solucionar o problema, deve-se calcular a distância que a escada irá ocupar, sendo preciso multiplicar a largura dos degraus, 29 centímetros, pela quantidade de espelhos resultantes do primeiro cálculo, obtendo o valor para o comprimento de 4,93 metros, sendo necessário, portanto, 17 degraus de 17 centímetros de altura e o comprimento que a escada terá de 4,93. O desenho 18, como mencionado, na forma estrutural de uma escada em concreto armado. Essa foi dimensionada, né, com a altura do vão de 2,89, deu a quantidade de número de espelhos exatos, né, 17 espelhos, né? E então, aqui embaixo está a planta baixa da escada, né, que bate certinho com a matemática, com o cálculo matemático. Este desenho foi elaborado por mim, representado no AutoCAD. Bom, vamos agora para um estudo de caso. Com relação a todo o conteúdo do trabalho apresentado, a gente observou as relações das disciplinas na área de engenharia de estruturas, né? Mas faltou ainda a gente relacionar um estudo de caso, porque é muito importante para a gente que está entrando na engenharia conhecer como funciona uma construção. Então aqui a gente relacionou um estudo de caso de uma construção simples, né, de pequeno porte, mas que dá para a gente poder ter noção de uma estrutura. Então vamos lá. Estudo de caso aplicado à engenharia de estrutura. Construção de uma obra de pequeno porte. Cuidamos de apresentar por estudo de caso uma edificação residencial, né? No caso, uma obra de 69 metros quadrados. O estudo preliminar, a edificação, refere a uma estrutura de alvenaria autoportante. O que seria uma alvenaria autoportante? Seria aquela que resiste cargas, né? Ela tem alguns pilaretes em concreto armado, cintas e lajes pré-moldadas. A figura 19 representa a peça gráfica planta abaixo, sendo esta o desenho preliminar para qualquer estudo arquitetônico. Então, inicialmente, é criada uma planta baixa através dos desejos do futuro morador, né? Este fornece os dados iniciais e assim depois é feito o cálculo de estrutura, quando se define a planta baixa. O cálculo estrutural, o que vem a ser? Seria o dimensionamento de todos os elementos que irão compor a estrutura, estes que resistem às cargas, né? Às forças. A planta em questão, ela tem, como foi mencionado, 69 metros quadrados de área construída. Foi elaborada por um dos membros da equipe, no caso que sou eu, né? Técnico de edificações, CREA Minas Gerais, 150.955/TD. A figura 20, no caso a figura 19 em questão, que foi mencionada, né? Que é a planta baixa de uma residência, né? Essa tem um quarto, né? Uma sala de estar integrada com a copa, uma cozinha americana, tem um banheiro social, um banheiro para suíte, uma casa padrão popular, porém com os traços diferentes. Essa é a figura 20, a planta baixa. 19 quer dizer, corrigindo, figura 19, planta baixa. A figura 20 identifica alguns elementos estruturais que envolvem o objeto de estudo, como alvenarias, vigas, pilares e laje pré-moldada. Nota-se que algum desses elementos não pode ser visualizado dando continuidade, né, falando sobre a área de atuação, né, no caso aplicado aqui como estudo de caso, né. Conforme mencionei, né, sobre a figura 20, né, a figura 20 identifica alguns elementos estruturais que envolvem objetos de estudo, como alvenarias, viga, pilares e laje pré-moldada. Nota-se que alguns desses elementos não podem ser visualizados, como é o caso da fundação e das alvenarias. Esta última está revestida pelo reboco, no caso é a alvenaria, né?
Nessa edificação existe todo um sistema que garante a estabilidade do conjunto, resistindo aos esforços, como vou mostrar a perspectiva, figura 20. Nessa perspectiva, né, de estudo de caso, é possível identificar algumas estruturas, né? Essa que às vezes não pode estar visível, como mencionado, né, com o caso das alvenarias, que é revestida, né? Mas existe a possibilidade de analisar algumas delas, como é o caso do pergolado, né, que são vigas decorativas, né, que dá todo um charme estético à construção. Também aqui identificado a laje, né, lajes em balanço, né, a sacada, o pilar do embasamento aqui, né, que descarrega o peso na parte inferior aqui, tipo uma garagem. Uma escada de acesso, que está em alvenaria e concreto armado. Bom, aqui é possível visualizar várias das partes da estrutura que integram essa construção. É uma construção de pequeno porte, apenas um pavimento. Para se construir uma casa, exige conhecimentos na área. Conhecimento estes que devem ser seguidos de boa técnica. Existem diversos tipos de estrutura que resistem cargas e esforços, e devem ser calculados pela engenharia de estrutura. Os elementos estruturais que compõem nosso objeto de estudo são a infraestrutura, que pode ser usados elementos como brocas, né, e sapatas isoladas, e sapatas corridas também, né. Supraestrutura, que são usados viga, pilares e lajes pré-moldadas. Na parte inferior da edificação se localiza a fundação, termo esse usado para definir o que está debaixo da terra, ou seja, sua estrutura, que suporta e transmite cargas ao terreno. Existem dois tipos de fundação, a direta e indireta. Se o solo for firme, a primeira é a mais indicada. Caso o terreno tenha solo firme a grande profundidade, a fundação indireta é a mais adequada. O nosso objeto de estudo, residência de pequeno porte, terá posteriormente os cálculos baseados em uma fundação direta. Para uma análise mais ilustrativa, a figura 21 apresenta a abertura das valas de uma fundação em um solo firme. Aqui está a figura número 21, né? Representa aqui, no caso, uma sapata corrida. Na verdade, são as valas abertas, né? Com as brocas, tal, né? E esses furos circular, né, representa os furos das brocas. O que são brocas? Faz parte do elemento estrutural da fundação, né? Às vezes ela tem função de ser apenas uma sondagem. Nesse caso aqui, ela é usada para poder distribuir, né, as cargas em um ponto mais profundo do terreno, né, se tornando um elemento estrutural de grande importância. Para uma análise mais ilustrativa, na figura 21, né, no caso já foi mostrado, apresenta a abertura das valas da fundação em solo firme, que após esse passo terá uma sapata corrida com concreto armado, com concreto ciclópio. Não é armado, ciclópio. Então o que seria o seu concreto ciclópio? Seria o uso de pedras de mão, naquela famosa pedra São Tomé, para poder fazer o embasamento, criar uma espessura, né, nessa base, onde serão assentes as alvenarias. Ainda nessa fase de fundação é dimensionada as brocas, que são esses furos, que é um dos elementos que compõem a estrutura de fundação. Nessa obra em questão serão admitidas brocas de diâmetro de 20 centímetros, que estão espaçadas a cada 1,50 e tem profundidade de 2 metros. Ok. Após a etapa da infraestrutura, entra a segunda grande etapa, que é a supraestrutura, que tem em seus dimensionamentos, pilares, vigas e lajes e outros. A figura 22 relaciona a estrutura de edificação, contendo alguns elementos como pilares, alvenarias e cinta de respaldo. No caso, essa cinta de respaldo, o que ela vinha a ser? Que seria essa última marcada, que só está aqui as armaduras delas, né? Ela é uma cinta que tem a função, né, vamos dizer assim, de receber o carregamento da laje, né, ou porventura outro peso que está acima da laje, e transmitir a alvenaria portante. No nosso caso aqui, que são tijolos comuns, né, de barro cozido. Todo mundo deve já conhecer o tijolinho de barro. E aqui nos cantos, né, sempre nos cantos tem os pilaretes, ou também em algum ponto mais, assim, um vão muito grande, tem outro pilar, né, como mostra a figura. Então o que vem a ser isso? A supraestrutura faz parte
do sistema que está acima do solo. Abaixo do solo está a superestrutura. Ainda na fase de estrutura está o elemento estrutural denominado laje. A figura 23 mostra o tipo de laje que será admitido no nosso objeto de estudo, que são conhecidas por laje pré-moldada, que é muito viável pela rapidez na execução de uma obra. As lajes pré-moldadas são construídas por vigas ou vigotas de concreto e blocos conhecidos como lajotas ou tavelas. A figura 23 mostra aí as tavelas, né? Com esse formato ela parece um triângulo, né? Onde é colocado a lajota para poder fazer uma vedação do concreto, né? Também ainda nessa fase de laje é dimensionado as ferragens, né? A tela que vai ser colocada na parte da laje, na parte de cima da laje, para ser concretada, porque a laje na verdade é um sistema, vamos dizer, tem que se tornar um sistema monolítico, né? Com as ferragens, né? Após a fase térmica da laje, se tem uma noção de todo o conjunto estrutural que compõe uma construção, seja ela de pequeno porte ou não. Existem elementos que são visíveis, outros não, como mencionamos anteriormente. Mas para uma análise preliminar, é possível visualizar que uma construção depende de elementos de sustentação para que essa não entre em colapso. Todo o conteúdo abordado nesse estudo de caso faz referência com a aplicação da disciplina do primeiro período. Essas disciplinas, né, dão suporte para que o futuro engenheiro tenha uma visão sistêmica geral, assim poder modificar um plano a seu favor, né? Então essa é a missão da disciplina, apresentar muito conteúdo ao engenheiro para que ele consiga resolver os diversos problemas. Então aqui está na conclusão, né? Vamos concluir o nosso trabalho. Concluímos, após a realização deste trabalho, que a engenharia civil e sua área de atuação em estruturas está relacionada diretamente com a disciplina estudada nesse primeiro semestre. O estudo deixa claro o entendimento que o engenheiro é um solucionador de problemas relativos à área que ele atua. E nesse ciclo básico, o engenheiro tem contato direto com as disciplinas que o coloca a pensar como engenheiro. A formação sólida da engenharia depende de conhecimentos diversos, como a matemática, que é a base para os cálculos, programação de computadores, que faz com que saiba como funciona um software, administração, que se aplica em um canteiro de obra, assim como no entendimento da abertura e funcionamento de uma empresa. Sendo assim, é imprescindível que o engenheiro se obtenha de conhecimento para exercer sua profissão, tornando um profissional completo para o mercado de trabalho. Portanto, a proposta interdisciplinar de curso, realizado nesse trabalho, traz o aluno a vivenciar a área que futuramente poderá vir a atuar, dando a ele condições de interpretar e responder à altura do aprendizado adquirido na sua vida acadêmica, que seja capaz de transmitir seus conhecimentos científicos e técnicos de forma eficiente e eficaz, a favor da sociedade, né? Que o engenheiro tem um papel social também, como foi mencionado em todo o curso, né, pelo professor Armando. Então é isso, concluímos nosso trabalho, que foi abordado as estruturas, né? O trabalho foi relacionado também com as disciplinas, né, que compõem esse ciclo básico. Precisamente o ciclo que nós estamos fazendo, no ciclo básico, no caso, seria todo o conteúdo desses primeiros anos de engenharia, mas no caso a gente apresentamos da primeira etapa, né, do primeiro período. Muito obrigado a todos, espero que gostem do nosso trabalho. Forte abraço e muito obrigado.